Meu povo, professora Mariana aqui com vocês. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma live para o nosso canal do YouTube. Dessa vez com foco total na Secretaria do Estado do Piauí, meu povo. Isso mesmo, César Piauí, vem aí. Estamos no momento pré-edital, mas já sabemos várias coisas importantes sobre esse concurso. E claro, hoje aqui eu vou falar para você, farmacêutico, que quer ser o próximo concursado, tá? E aí, claro, vamos resolver questões da banca, vamos entender em que pé estamos aí em relação a esse concurso, mas já te adianto, hoje você vai, junto comigo, sentir o estilo da banca FCC, que é a banca da nossa querida Secretaria do Estado do Piauí, Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Tá? Então, o nome da nossa live nada mais justo do que ser resolvendo questões e entendendo a banca FCC. Isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos sedimentar aí o que você sabe sobre a banca FCC, se você já vem estudando, e se vai ser o teu primeiro contato com essa banca, já te adianto que estarei com você nesse processo, nós aqui do curso MS estaremos juntos nesse processo até a sua aprovação. E aí, já vou também te adiantando que nós estamos com um preparatório completo, tá? Com questões, videoaulas, material teórico, PDF, voltado aí para esse concurso público da César Piauí. Claro, óbvio e lógico que eu estou lá com vocês e ao longo aqui da nossa live nós vamos entendendo mais sobre o preparatório, sobre a banca e sobre o próprio concurso em si. Então, é o que eu estava comentando, né? Essa live aqui, pessoal, ela é extremamente importante para você que está pensando em fazer esse concurso. Tá certo? E se você já tem certeza que deseja ser o próximo concursado, esse é o seu momento, beleza? Então, vamos iniciar aqui comentando o que nós já sabemos sobre esse concurso que está aí iminente, já tem banca escolhida, já tem número de vagas, então só tá faltando mesmo o edital para que a gente possa te direcionar 100%. Mas no preparatório, isso já é uma realidade. Já estamos lá com alguns pontos importantes, elucidados em videoaulas, materiais teóricos, questões, para que você vá treinando já, porque é aquilo que eu falo, ó, sempre usa essa blusa porque eu adoro, que é a verdade, né? Quem se prepara antes, comemora depois, e é isso que nós queremos. Então, vamos juntos iniciar aqui falando sobre este certame, né? Secretaria do Estado do Piauí, que vai acontecer aqui no ano de 2025, quer dizer, o edital, né? O nosso edital está iminente, ou seja, daqui uns tempinhos ele vai sair e vai chegar para você que já vem estudando, que já vem se preparando. Então, ó, vai ser mamão com açúcar. Então, o concurso é um grande concurso da Secretaria do Estado do Piauí, onde temos aí a previsão de 1.000 vagas na área da saúde, tá, pessoal? Então, 500 vagas imediatas e mais 500 vagas para cadastro reserva. Dessas 500 vagas imediatas, nós vamos ter aí 32 vagas, olha aí, ó, 32 vagas imediatas para farmacêutico. Ai, professora, tô na dúvida se vale a pena. Olha aí, viu?
32 vagas. É muita vaga, pessoal. E, além disso, está previsto ainda 35 vagas de cadastro reserva, tá? E eu já te adianto, é cadastro reserva, mas tem necessidade, eles acabam chamando. Então, a meta, é óbvio, é que você que está aqui me assistindo agora, passe dentro das vagas imediatas. Mas um CRzinho é excelente também. E o que nós também sabemos, além do quantitativo de vagas, é uma notícia mais recente, é que a banca dona do certame será a banca FCC. E aí, pessoal, de maneira mais resumida, nós podemos comentar o seguinte: a banca FCC é uma banca que sim, já fez vários concursos para farmacêutico, mas que não é uma banca que costuma, de maneira anual, mensal, trimestral, fazer concurso para farmacêutico. E mais, é uma banca que não disponibiliza suas provas, tá? E aí, isso, claro, que vai dificultar um pouco a vida dos professores. Mas a vantagem de se ter um preparatório é que a gente, né, nós professores, vamos mastigar para vocês as questões e jogar lá no preparatório para que vocês só resolvam e assistam videoaulas de resolução dessas questões. Então, pessoal, mais um motivo aí, né, para você vir se preparar comigo, com a gente, tá? Que mais que eu posso dizer para você, né? Que a banca FCC, como já estávamos, né, pensando se seria IDECAM ou FCC, já temos aí algumas questões disponíveis da banca e algumas delas eu trouxe aqui pra gente treinar já iniciar aqui esse novo ciclo, né, em quem tá querendo estudar, principalmente para edital, para iniciar esse novo ciclo já entendendo e revisando. Então, se você já é concurseiro, você tem a chance aí de revisar os conteúdos de concursos públicos. E se você quer concurso da banca FCC, principalmente o César Piauí, essa live é inteiramente para você, tá? E aí você aproveita, manda para um amigo que tá pensando em fazer o concurso, ó, vai aí no compartilhar, se inscreve no canal, vai no compartilhar, manda a live para o amigo que tá acontecendo aí agora, então, para justamente ele não perder, tá? Então, não tem essa, é meu concorrente. Não é nada, pessoal. Vocês todos passam aí dentro das vagas se estudarem de maneira unida, beleza? E se estudarem comigo. Brincadeira. Vamos lá, então. Então, nos últimos editais, nós temos aí, né, vários conteúdos que são conteúdos pertinentes às principais certames para farmacêutico, né? Como a PNM, pessoal. PNM super cai, né? E aí, não só cai, tá? Não só cai em concursos de bancas super conhecidas, como em concursos de bancas menores. Cai muito, né? E aí ele traz, ó, farmacologia geral, todos os conceitos de farmacologia geral. E, inclusive, esse tópico aqui, ó, é tema da nossa aula de hoje. Vamos resolver várias questões de farmacologia. Também, a assistência farmacêutica, todo o ciclo da assistência farmacêutica foi abordado nos últimos editais. O uso racional de medicamentos, a assistência farmacêutica no SUS, e aí, obviamente, ele vai falar da PENAF, né? No caso, PENAF. Aqui ele traz pra gente princípios da ética profissional através do Código de Ética, que não é mais esse aqui, então provavelmente o edital de vocês já vai vir trazendo a resolução 724 de 2022. Também noções de atividades administrativas e gerenciais, né? Que é toda aquela parte ali da farmácia que envolve logística, gestão do medicamento, controle de estoque, então toda aquela parte ali também. E a legislação, tá, pessoal? A FCC, historicamente, é uma banca que gosta muito de cobrar legislação, tá? E aí ela vem querer da gente, ó, nesse último edital, financiamento da assistência farmacêutica. E isso aqui a gente vai encontrar na Política Nacional de Assistência Farmacêutica e na RENAME, que está descrita aqui com medicamentos essenciais. Aí nós temos legislações voltadas para boas práticas de armazenamento e distribuição, boas práticas farmacêuticas, né?
medicamentos de controle especial na figura da 344, licitação pública, que ele traz aqui a 8666, mas agora é a 14, né? 14.133. Controle da infecção hospitalar, farmácia clínica e atenção farmacêutica, genéricos e também exercício e fiscalização de atividades farmacêuticas, que é a Lei 13.021. Então, essa parte aqui, tá, pessoal, de legislação, também será objeto da nossa aulinha, da nossa live de hoje, tá? Então, é como eu tô falando aqui para vocês. A gente tem aí poucas provas da FCC disponíveis, mas a gente mastiga e joga para você, tá? Não se preocupe com isso. Assim como eu fiz aqui, trouxe 20 questõezinhas para a gente resolver juntos e você já ir treinando os teus conhecimentos, obviamente, voltados para a banca FCC, voltados para esse concurso público histórico no estado do Piauí, beleza? Então, bora iniciar, né? Vamos aqui, ó, para essa primeira questão. Essa é uma das poucas provas da FCC que nós temos disponíveis e vamos aqui para essa primeira questão, que é uma questão da Prefeitura de São José do Rio Preto, São Paulo, né? Banca FCC cobrou literalmente farmacologia nua e crua na gente aqui, daquele jeito, ó. Então, ela diz, ó, em relação às modificações que o fármaco sofre no organismo, 2 pontos. Então, vocês vão ver que a FCC ela é uma banca que gosta de cobrar nos itens o complemento do enunciado, né? Que é exatamente o que ela está fazendo aqui. E o item A nos diz o seguinte: o medicamento existe sob formas livres e ligadas. Perfeito. Sendo a forma ligada um complexo resultante da interação entre fármaco e proteínas plasmáticas. Perfeito também. Que por ser ativo farmacologicamente, contribui para a ação do fármaco. Pelo contrário, né, pessoal? Não posso afirmar que a ligação fármaco-proteína plasmática, ele é ativo, né? Até porque quando a gente tem fármaco ligado à proteína plasmática, a gente vai lembrar que esse fármaco, ele não será o quê? Distribuído, né? Assim como ele também não será o quê? Filtrado, né? A nível de rim, tá certo? Então, fármaco ligado, ele não é um fármaco que será distribuído, portanto, a sua ação ela pode sim ser prejudicada, tá bom? Vamos lá, item B. Os órgãos excretores eliminam mais eficazmente compostos apolares do que substâncias hidrossolúveis. Na verdade, a gente precisa lembrar que é justamente o contrário, tá? Então, o rim, principalmente, ele vai eliminar melhor compostos polares, né? Que são compostos prioritariamente hidrossolúveis. Então, compostos polares / hidrossolúveis são eliminados mais facilmente pelos órgãos excretores, principalmente pelo rim, tá bom? Então, o que é que acontece aqui, né? Quando o composto ele é polar, ele vai ter sua eliminação facilitada, tá bom? E aí, este composto polar e hidrossolúvel é mais rapidamente excretado, né? Resultando em menor vida média desses fármacos, certo? Então, é a gente lembrar, pessoal, daquele conceitozinho extremamente importante, tá? Se um fármaco ele é polar, ele é mais o quê? Hidrossolúvel. Se um fármaco é apolar, ele é mais o quê? Lipossolúvel. Um fármaco apolar, ele é melhor absorvido, né? Porque a maioria das membranas, elas são aí, né, ricas em fosfolipídios. E o fármaco polar, ele é melhor excretado, tá? Então, não é à toa que um dos motivos da biotransformação, da metabolização de fármacos, é tornar esses fármacos mais polares, ou seja, mais facilmente eliminados. Item C. O efeito de primeira passagem, também chamado de metabolismo de primeira passagem, consiste em um ganho do medicamento após seu metabolismo por ação enzimática, desde o primeiro contato da substância com o órgão produtor de enzimas, que nós podemos chamar também, né, de fígado, né?
Na verdade, o efeito de primeira passagem, ele vai reduzir, ou seja, há uma perda do medicamento, né? Então, quando o medicamento ele é administrado pela via oral, eu posso ter essa perda pelo metabolismo de primeira passagem. Item D diz que a depuração é a mensuração da capacidade do organismo eliminar o fármaco. Assim, à medida que a depuração diminui, a meia-vida aumenta, obviamente sim, né? Porque a meia-vida é o tempo que o fármaco leva para ser eliminado em sua metade. Entretanto, esta relação é válida se o volume de distribuição não se alterar, o que pode ocorrer em alguns casos. Perfeito, item verdadeiríssimo. E o item E, vamos corrigi-lo, diz que a via de administração intravenosa tem padrão de absorção do fármaco variável. Embora os efeitos sejam rápidos, o que a torna adequada para a administração de substâncias irritantes ou misturas complexas diluídas. Não, né? Lembrando que a via intravenosa, ela tem, na verdade, 100% de biodisponibilidade, ou seja, todo o fármaco que é administrado será, então, absorvido, tá certo? Primeira questãozinha, item D de dado é a nossa resposta. E vamos para a nossa segunda questão, ainda estou aqui no meio, então vou desaparecer para você focar somente na questão e não na minha beleza. Brincadeira, meu povo. Também da mesma prova, diz, sobre medicamento, é certo que, item A, se a depuração sanguínea hepática do fármaco for grande em relação ao fluxo sanguíneo do fígado, a amplitude da disponibilidade será grande quando o fármaco for administrado por via oral. Não, né, pessoal? A gente precisa lembrar que quanto maior o fluxo sanguíneo no fígado para um fármaco administrado por via oral, maior chance de eu ter aí esse fármaco sendo perdido, né? Ficando menos disponível por motivos de metabolismo de primeira passagem, tá certo? Então, não e não e não. B. Biodisponibilidade pode ser definida como a quantidade do fármaco que chega à circulação sistêmica, dependente não só da dose administrada, mas também da fração de dose absorvida, que escapa de qualquer eliminação durante a primeira passagem. Show de bola, é exatamente isso. C. Bioequivalência consiste na comprovação da equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa de princípios ativos com a mesma biodisponibilidade. Quali não, é quali e quantitativa. Até porque, meu povo, eu preciso garantir que eu tenho ali um teor de fármaco, né, semelhante ao fármaco que é bioequivalente. D. 2 medicamentos poderão ser considerados equivalentes farmacêuticos, independentemente de forma de apresentação, quando tiverem em sua composição os mesmos ingredientes ativos e amplitude semelhante de biodisponibilidade. Na verdade, a gente precisa observar aí esse independentemente, né? Então, não é independentemente, tá? É interessante que eles sejam administrados na mesma forma de apresentação, e que, após a administração da dose específica, esses efeitos eles sejam essencialmente os mesmos, tá certo? Então, não é bem assim. E o item E de elefantinho diz que em um processo de fabricação de um medicamento genérico, o fabricante não consegue reproduzir o processo de micronização do fármaco de referência. Contudo, este fato não prejudica a bioequivalência entre referência e genérico. Claro que prejudica, né? Porque eles são realizados, os processos de fabricação, de maneiras completamente diferentes. E o fármaco que está micronizado, ele vai ter uma absorção diferente em relação ao medicamento genérico que não vai ser micronizado. Então, sim, não temos como afirmar isso aqui, tá? A banca FCC, pessoal, ela é uma banca que ela não é tão simples, tá? Os enunciados são curtos, mas precisamos ler detalhadamente cada item com atenção, porque muitas vezes podemos aí cair em algumas pegadinhas. Então, olha aqui
Essa terceira questão da mesma prova, também questão de farmacologia. É uma banca que costuma cobrar muito farmacologia. E ela diz o seguinte: a bioequivalência nunca substitui, olha o nunca, né? Nunca é uma coisa muito forte. Substitui ensaios clínicos de fase 2 e 3 para registros de medicamentos sob novas concentrações, novas formas farmacêuticas e novas associações. Nunca, diga nunca, né? Muito forte esse termo. Podem ter situações que acontecem. B. Não é necessária para medicamentos inovadores quando são realizadas mudanças ou adequações na formulação durante o desenvolvimento clínico para extrapolação de dados de eficácia e segurança. Pelo contrário, ela é obrigatória, tá? C. A bioequivalência é a comprovação da equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípios ativos e que tenham comparável biodisponibilidade quando estudados sob o mesmo desenho experimental. Então, sim, essa é a definição clássica de bioequivalência, tá? D. Destina-se aos estudos e à avaliação da qualidade dos medicamentos por meio de análise de medicamento-teste, necessariamente realizada por laboratórios autorizados da Anvisa. Na verdade, né, a avaliação da qualidade ela é realizada por testes de controle de qualidade e não pela bioequivalência. E aí, nesse caso aqui, né, o controle de qualidade pode ser o controle físico-químico ou microbiológico, enfim. E o item E diz que compreende ensaios para registro de medicamento apenas in vitro. Não, né, pessoal? Quando a gente fala em bioequivalência, estamos falando em vivo. E quando falamos em equivalência farmacêutica, estamos falando principalmente em vitro, tá certo? Então, terceira questãozinha, item C de casa é a nossa resposta. Todas as questões tem muitas coisas nos enunciados, né? Então, a gente acaba ficando escondidinho, sim, durante todas as questões. Mas tá sendo ótimo, porque aqui é um revisaço de farmacologia, tá, pessoal? Um grande revisaço. De certa forma, a gente pode dizer que vocês estão revisando muita farmacocinética aqui. E muita farmacodinâmica, mas principalmente farmacocinética, que foi o foco principal dessa prova aqui de São José do Rio Preto, tá? Então, vamos lá. Em relação às diferentes vias de administração no emprego de medicamentos, é correta a afirmação. Item A. Na via subcutânea, a absorção é imediata no caso de soluções aquosas e é lenta e prolongada no caso de preparações de depósito, sendo inadequada para algumas suspensões pouco solúveis e para a instilação de implantes, sendo adequada para grandes volumes. E é exatamente o contrário, né? Ela é adequada para implantes e inadequada para grandes volumes. B. Na via intravenosa, a absorção de medicamentos é difícil. Ave Maria, né, pessoal? Sabemos que não. Ela é 100% biodisponível. Os efeitos podem ser imediatos, há pouco risco de efeitos adversos. Pelo contrário, né? Há muito risco. E a absorção é inadequada para soluções oleosas ou substâncias pouco solúveis. C. Na via intramuscular, a absorção é lenta. No caso de soluções aquosas, pelo contrário, ela é rápida. No caso de soluções aquosas, e é lenta. No caso de preparações de depósito, sendo adequada para volumes moderados, veículos oleosos e algumas substâncias irritantes. Esse final aqui está verdadeiro. D. A via oral é mais econômica e mais conveniente, sendo geralmente também a mais segura. Entretanto, depende da adesão do paciente, a absorção do medicamento depende de muitos fatores e a biodisponibilidade pode ser errática. Perfeito, né? Até porque nós temos aí alterações ligadas ao metabolismo de primeira passagem e outras situações. Por via retal, o efeito de primeira passagem no fígado é maior. Não, ele é menor que na via oral, mas existe, tá? Então, cuidado, se a banca disser que a via retal não tem efeito de primeira passagem, isto é falso. Ela tem sim, tá bom?
Entretanto, a absorção retal pode ser irregular e incompleta, de fato pode. Em alguns recursos farmacotécnicos, podendo melhorar a absorção por esta via. Perfeito. Exceto pelo fato de que a via retal tem menor metabolismo de primeira passagem que a via oral. Ok? Bora para a nossa quinta questãozinha. Quinta questãozinha aí vai tratar de distribuição de fármacos. E vamos lá. Em relação à distribuição, então o que vocês estão vendo da FCC aqui nessa live? Vocês estão vendo que ela cobra, né, a farmacotécnica, olha, a farmacologia raiz, né, do jeito que a professora gosta, tá certo? Então, em relação à distribuição de fármacos no organismo, é correto dizer que, item A, alguns fármacos se acumulam nos tecidos em concentrações mais altas do que as detectadas nos líquidos extracelulares e no sangue. Desse modo, os tecidos funcionam como reservatórios, que prolongam a ação dos fármacos e podem causar efeitos tóxicos locais. Isso está verdadeiro, né? Então, sim, pode acontecer. B. Biodisponibilidade ou amplitude de absorção. Primeiro, biodisponibilidade não é a mesma coisa de amplitude de absorção. De um fármaco mede a quantidade desse fármaco que chega à circulação sistêmica. É a dose? Não, biodisponibilidade não é dose com que o fármaco chega ao seu local de ação, beleza? Então não, né? Biodisponibilidade é a fração do fármaco que chega ao local de ação. Na verdade, ela vai medir a velocidade do fármaco que chega à circulação sistêmica, além da quantidade. C. Depois da absorção, o fármaco distribui-se para os líquidos intersticiais e intracelulares. E esse processo não depende de fatores fisiológicos ou de propriedades fisicoquímicas do fármaco, pelo contrário, tá? Então, a gente precisa lembrar que a distribuição, ela vai ser, né, influenciada pelo volume corporal do paciente. É mais gordura? É mais água? Tá? Também pela quantidade de proteínas plasmáticas nesse paciente, pelo fluxo sanguíneo nos órgãos, né, de distribuição, pelo débito cardíaco desse paciente também vai influenciar. E outras coisas mais, certo? D. Fármacos que são destruídos pelas secreções gástricas e pelo pH ácido ou que irritam o estômago somente deverão ser administrados pela via intramuscular ou subcutânea. Isso não está verdadeiro, né, pessoal? Sim, poderia ser melhor, porém não é uma regra, então não é somente deverão, né? Temos alguns fármacos que são irritantes do estômago, como por exemplo os AINES, e mesmo assim são administrados pela via oral e até de maneira bem comum. Item E. Qualquer fator que acelere a velocidade de esvaziamento gástrico não influenciará na taxa de absorção do fármaco, a qual é determinada pelas características da preparação do fármaco. E extremamente falso, tá? Então, o esvaziamento gástrico, ele influencia diretamente na absorção. Vamos só relembrar aqui, né? Então, quando a gente tem um alto esvaziamento gástrico, nós vamos ter o quê? Uma maior ou melhor absorção. Ou seja, o fármaco passa mais rápido pelo estômago e chega logo mais no intestino, que é o seu principal local de absorção. Já quando nós temos uma reduzida no esvaziamento gástrico, a absorção ela acaba sendo prejudicada de alguma forma, porque o fármaco vai demorar mais para chegar aqui no intestino. Beleza? Ok, então só dá para ser mesmo o item A de aprovados no concurso da Secretaria do Estado do Piauí. Bora para a sexta. Ó, a sexta já me permite aqui, talvez, ó, ficar com vocês. Então, foi um concurso da FCC de 2018 para a Prefeitura de Macapá, farmacêutico. O farmacêutico deve conhecer as interações entre medicamentos e nutrientes, né? Então, questãozinha clássica de medicamento-alimento. E diz o seguinte: para administrar 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições, medicamentos que têm a disponibilidade e a eficácia diminuída se administrados com alimentos.
Perfeito, né? Um exemplo clássico disso aqui é o que, hein, pessoal? Captopril, né? Que não deve ser utilizado com alimentos e, portanto, deve ser administrado 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições. Ou, B, para nunca indicar ingestão de medicamento concomitante com alimentos, a fim de eliminar o risco de inativação. Isso é falso, né? Falou e nunca, a gente já sabe que não tá certo, não. Exemplo maior, por exemplo, é a administração de fármacos como a griselfulvina. Esse antifúngico aqui, ele é melhor absorvido quando utilizado com alimentos ou dietas ricas em gorduras, tá certo? Então, não posso afirmar aqui que nunca é indicado. D. De modo a recomendar a administração de qualquer medicamento com estômago vazio para aumentar a absorção gástrica. Meu Deus do céu, claro que não, né? Alguns medicamentos, inclusive, não devem ser utilizados com o estômago vazio, pois já são irritantes da mucosa gástrica. D. Recomendar que todos os medicamentos sejam tomados após a refeição, diminuindo seu efeito irritante sobre a mucosa gástrica. Péssima ideia, né? Exemplo, medicamentos que interagem com dieta rica em proteínas não podem ser utilizados após, logo imediatamente, a refeição. O item E diz que ingeridos em concomitância, não importando o estado nutricional do paciente para efeitos de medicamentos, sempre vai importar o estado nutricional do paciente, tá certo? Então, péssima ideia esse item E. Somente seria, né, uma informação importante dada pelo farmacêutico, o item A de aprovados. Bora para a 7ª. Também da provinha de Prefeitura de Macapá. Interações medicamentosas que causam alteração dos efeitos de um fármaco pela presença de outro no seu sítio de ação são interações farmacocinéticas? Não, né, pessoal? Então, a gente precisa lembrar, ó, vamos usar esse espacinho aqui para a gente lembrar bem rapidinho, que existem aí interações medicamentosas de 3 principais tipos, né? Vamos lembrar aqui quais são, tá? 3 principais tipos de interações medicamentosas, que são interações também chamadas de incompatibilidade medicamentosa, ou podendo ser chamada também de interações farmacotécnicas, ou seja, aquelas que acontecem fora do organismo, né? Então, a gente pode botar aqui, ó, fora do organismo, tá certo? Temos também a segunda situação de interações, que são interações farmacodinâmicas, tá? Aliás, farmacodinâmicas, pode ser. Farmacodinâmicas, aquelas que vão estar relacionadas ao sítio de ação do fármaco, e aí podem ser de potencialização, antagonismo, sinergismo, ou interações do tipo farmacocinéticas, tá bom, pessoal? Farmacocinéticas em que sentido? Farmacocinéticas aquelas que estão em absorção, distribuição, metabolização ou excreção, tá bom? Então, só uma relembrada rápida e superficial sobre elas e vamos já responder a nossa questãozinha. Então, interações medicamentosas que causam alteração dos efeitos de um fármaco pela presença de outro no seu sítio de ação são interações farmacocinéticas? Não é? Sítio de ação são o quê? Farmacodinâmicas, tá certo? B. Levam ao aumento de efeito terapêutico de um ou de outro, são denominadas antagônicas? Não, né? São denominadas sinérgicas. Exemplo, sulfa mais trimetoprima. C. Interferem no processo de absorção de um ou de outro medicamento, são interações farmacodinâmicas. Falou em absorção, distribuição, metabolização ou excreção, são o quê? Farmacocinéticas. D. Levam ao aumento do efeito tóxico de um ou de outro medicamento e caracterizam potencialização. Agora sim, né? Pode ocorrer aí, principalmente, quando 2 fármacos têm efeitos em um mesmo sítio de ação
e não competem entre si. E aí acaba potencializando um o efeito do outro. E o item E diz que resultam em maior excreção de um fármaco, são conhecidos como efeitos adversos. Nada a ver, né? Então, só temos como resposta item D de dado. E um plus de revisãozinha aí sobre interações. Vamos agora para a nossa 8ª questão, que foi uma questão que caiu numa prova de biomédico, mas super pertinente para a gente, porque no nosso edital nós temos farmacologia propriamente dita, tá? Então vamos lá. Considere o quadro abaixo. Ele dá aí a definição de meia-vida, de farmacodinâmica, depuração, biodisponibilidade e biotransformação. Bora lá. O item A diz o seguinte: fração de uma dose de um fármaco administrado e não metabolizado que atinge a circulação sistêmica e está disponível para se ligar ao receptor. E aí, meu povo, é o quê? É a biodisponibilidade, né? Por quê? Falou, ó, em fração, tá certo? Está disponível na circulação sistêmica. B, conversão da substância absorvida em um metabólito ativo. Nesse caso aqui, podemos falar em profármaco, sendo metabolizado a fármaco. Falou em metabolização, falou em biotransformação, né? Então, 5B, tá? Então, ó, 5B, 5B, 5B. C não é, B não é. 4A, 4A. O E não é, já estamos com 50% de chance de acerto. Tempo necessário para que a quantidade do fármaco se reduza à metade durante a eliminação ou infusão constante. É a nossa meia-vida, né? 1C. Medida da capacidade do corpo de eliminar um fármaco, obviamente, é a nossa depuração. E o mecanismo de ação de um fármaco no organismo é a nossa farmacodinâmica. Então, temos 1C, 2E, 3D, 4A, 5B. Item A de aprovados é a nossa respostinha da questão. 9ª questãozinha. Vamos lá. Bem mamão com açúcar essa, olha. A metabolização de um fármaco ocorre principalmente no fígado, né? No fígado, pelo complexo enzimático citocromo P450. Nem vou ler o restante, porque não tem perigo de ter uma resposta mais correta do que essa. 10ª questãozinha. Quanto ao uso concomitante de distintos fármacos, é correto afirmar que... Pessoal, essa questão ela foi aí da DPE do Rio Grande do Sul em 2017. Mas, ao meu ver, para mim, eu botei ela, mas depois me arrependi. Ela é uma questão nula, tá? Nula. Não vejo nenhum item correto. Talvez um menos errado. O item A diz que a toxicidade do aldol, do haloperidol, é menor quando associada a metildopa. Na verdade, ela é maior, né? Maior. B. A associação de fenitoína com sulfa pode acarretar a diminuição do efeito da fenitoína. Não, na verdade, o que vai acontecer aqui é que o fato da fenitoína ser uma indutora enzimática vai fazer com que a sulfa seja metabolizado mais rápido, tá? E aí sim, ocorre a diminuição do efeito da sulfa. C. A clorpromazina, quando associada a agonistas adrenérgicos, como a dobutamina, pode causar hipertensão e taquicardia. Ao meu ver, o item C, tá? É o menos errado. D. A associação de fenobarbital com haloperidol pode causar diminuição do efeito anticonvulsivante. Esse item foi o considerado verdadeiro pela banca, mas ele está falso. Não tem como fazer nada aqui dizer que é verdadeiro. O fenobarbital, assim como a fenitoína, é um indutor enzimático, portanto, a diminuição vai ser do haloperidol. E o item E diz que a flufenazina, quando associada à clonidina ou espironolactona, causa hipertensão aditiva, mas na verdade não, pode acontecer uma hipotensão, tá certo? Então, para mim, não tem item correto. Porém, a banca considerou o item D, mas para mim o menos errado, não diria nem correto, é o item C de casa. Beleza, meu povo? Então, ó, a gente fecha 10 questõezinhas de farmacologia, aquela farmacologia mesmo raiz. E olha essa questão 11, que caiu na prova de São José do Rio Preto, falando sobre, de certa forma, legislação, né? Política Nacional de Assistência Farmacêutica.
E aí diz que a PENAF estabelece as seguintes diretrizes. Que diretrizes? Item A. A utilização da RENAME, caso o gestor municipal faça a opção por adotar essa relação. Muito falso, né, pessoal? Então, a RENAME, ela deve ser o quê? Um instrumento orientador e racionalizador da assistência farmacêutica no SUS. B. A qualificação dos serviços de assistência farmacêutica deverá ser estabelecida pelo município, sem necessidade de integrar as outras esferas. Falso demais. O que a PENAF, por ordem da PNM, nos trouxe? Ela trouxe a reorientação da assistência farmacêutica. Então, na verdade, não foi estabelecido só o município, ou só o estado, ou só a União. São as 3 esferas de governo, tá? C. As ações de assistência farmacêutica envolvem aquelas referentes a valores éticos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde, sob a ótica de integralidade das ações de saúde, item correto. D. A manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede pública de saúde apenas nos níveis de atenção primária do SUS. Não, em todos os níveis de atenção. E isso nós temos nos eixos estratégicos da PENAF. As plantas medicinais e fitoterápicos não estão incluídos nos serviços de atenção à saúde, assim como os conhecimentos tradicionais. Falso, tá, pessoal? No caso aqui, estão sim incluídos, inclusive a própria RENAME traz aí mais de 12 fitoterápicos como medicamentos essenciais, beleza? Então, item C de casinha e bora para a questão 12 agora, também da mesma provinha de São José do Rio Preto. Ótima prova para vocês estudarem, tá? Então, a portaria 3916, que trata da assistência farmacêutica no âmbito da PNM, preconiza que a assistência farmacêutica é um grupo de atividades relacionadas com o medicamento e o atendimento médico. Atendimento médico não, pessoal. A assistência farmacêutica, ela tem como centro o medicamento. Ela é centrada no medicamento. B. O ciclo da assistência farmacêutica é um sistema constituído pelas etapas de seleção, programação, aquisição, armazenamento, faltou o quê? Distribuição e dispensação, né? Não. E ele ainda fala que é exercida apenas nos municípios mais pobres. Pior ainda, né? C. Para a organização da assistência farmacêutica, é preciso normas e procedimentos para avaliação da situação de saúde do estado do município, da organização da rede local de saúde, quanto ao número de farmacêuticos, pois estes profissionais serão os únicos responsáveis pelas ações. Assim, pessoal, ao meu ver, o item C, ele está parcialmente correto, né? Porque ele fala que os farmacêuticos são os únicos responsáveis pelas ações de assistência farmacêutica. Não, de fato, o profissional farmacêutico ele vai estar no centro, né, da assistência farmacêutica, sendo provavelmente o profissional que coordena esse processo. Porém, dizer que os farmacêuticos são os únicos responsáveis por essas ações é um pouco muito forte, né? E aí não, né? A gente pode considerar que não está correto. D. São atribuições específicas do profissional farmacêutico estabelecer requisitos técnicos e participar da elaboração de normas administrativas que irão compor o edital de compra, solicitar pedidos de compra relacionados a medicamentos e aplicar os dispositivos legais no processo de aquisição. Específica não, né? Específica não. Farmacêutico participa, sim, mas de maneira específica, exclusiva, não. Item E. Os medicamentos em desacordo com as especificações solicitadas, como forma farmacêutica, apresentação, concentração, rótulo, envase, embalagem, condições de conservação, lote e validade, devem ser devolvidos imediatamente. E tal fato deve ser informado apenas ao gestor da unidade para que as providências sejam tomadas? Não, né? Deve ser informado aí a quem os compete, não somente o gestor da unidade, tá bom? Então, questãozinha 12, para mim, não há item correto, tá bom? Não há item correto. Quer dizer, então, que a banca anulou, foi, professora? Ela anulou, foi? Não, né, pessoal?
A questão 12 aí tá como se o item C fosse verdadeiro, tá bom? Questãozinha 13 da mesma provinha. Para assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, os gestores do SUS adotam a RENAME, a qual, item A, em seu processo de atualização contínua, deverá dar ênfase ao conjunto de medicamentos mais demandados em nível nacional na assistência ambulatorial? Não, né? Nós temos, sim, um dos componentes, que no caso é o componente especializado, que vai estar atuando na linha de cuidado ligado aos PCDTs em nível ambulatorial, mas não somente a ele. B. Deverá ser a base da organização das listas estaduais e municipais e favorecerá o processo de centralização? Não. Falou em SUS, falou em RENAME, falou em assistência farmacêutica, a gente fala em descentralização da gestão, tá? C. Contém a lista de medicamentos elencados pelos seus nomes de referências. Não vou nem ler o final, né? Sabemos que não e não e não. D. Integra o elenco dos medicamentos essenciais e aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Agora sim. E o item E diz que tem caráter eminentemente técnico e, portanto, sua divulgação deve ser feita apenas aos profissionais de saúde. Falso. A RENAME atualmente ela é atualizada em tempo real e pode ser acessada por qualquer pessoa que queira visualizar. Questão 14, agora falando sobre portaria 344 de 98. Super cobrada em provas de concurso e também cobrada pela FCC e inclusive estava no último edital da banca e que provavelmente estará no edital da tua prova aí, da CESA Piauí, tá? Vamos lá. Sobre essa portaria, é correto afirmar que a notificação de receita A poderá conter no máximo 3 ampolas, não, né? 5 ampolas. E para as demais formas farmacêuticas, poderá conter a quantidade correspondente a 30 dias de tratamento. Verdadeiro o restante. B. As notificações de receita A, que contiverem medicamentos à base das substâncias constantes nas listas A1 e A2, que são entorpecentes, e A3, psicotrópicas, deverão ser remetidas até o dia 15 do mês subsequente. Isso é verdadeiro. Remetidas a quem, né, professora? Já que ele não fala. As autoridades sanitárias, beleza? Então, remetidas às autoridades sanitárias. C. A dispensação das substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial deverá ser feita pelo farmacêutico, ok. Ou por funcionário de confiança que tem acesso à chave do armário? Não. D. A receita de medicamentos sujeitos à notificação de receita somente poderá ser aviada em blocos de receituário próprio e com identificação do comprador, mesmo em caráter emergencial. Para o caráter emergencial, a gente tem aí, né, algumas exceções. A notificação de receita de entorpecentes, cor amarela, e psicotrópicos, cor azul, deverá ser assinada exclusivamente por profissionais devidamente inscritos no CRM. Na verdade, a legislação ela fala que receitas A e receitas B, né, amarela e notificações de receita A e receita B, elas podem ser assinadas pelos profissionais que têm CRM, médicos, né, CRMV, veterinários, e CRO, dentistas. Beleza? Ok, né? E aí, professora, só lembrando, né, pessoal? Lembrando também aqui que se for receita, notificação de receita branca, que são os retinóides, né? C2, aí sim, só por quem tem CRM. Questãozinha 15. De acordo com a lista das substâncias sujeitas a controle especial, que integram a relação da listagem B2 das substâncias psicotrópicas anorexígenas, são quem, né? Vamos só relembrar aqui rapidex, pessoal, já que está na live, é bom a gente relembrar umas coisas e vocês sentirem aí, né? O que é que vocês vão estudar lá no nosso preparatório. Então, ó, temos as listas A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4. Opa, C4 não. C4 foi eliminado. C5. E aí a gente vai lembrar, né? Vamos lembrar aqui, ó,
Rapidex, só para você não esquecer nunca. Receita A1 e A2 são entorpecentes. Professora, qual é a diferença? No A2 são entorpecentes em concentrações especiais. Tramadol, codeína. A3 são psicotrópicos, estimulantes do sistema nervoso central, tá? Anfetaminas e por aí vai. B1 são psicotrópicos depressores do sistema nervoso central, né? B2 são psicotrópicos anorexígenos, que é o que ele está pedindo aí na questão. C1 são aquelas de controle especial em 2 vias. C2, notificação de receita branca, são os chamados retinoides. C3 são os imunossupressores, no qual nós temos aí a talidomida. E o C5 são os anabolizantes, tá certo? Então, só para a gente relembrar. E aí, o item A, ele fala barbital, aprazolam e flurazepam. É tudo o quê? B1, né? B, anfetamina, metilfenidato e dexfetamina. É A3. Ácido valproico, biperidina e buspirona, C1. Acetona, cloroformo e tolueno é D1 ou é D2? Não, D2. D2. E mazindol, fenproporex, anfepramona são os anorexígenos, tá? B2, tá bom? Então, ó, questão boa pra gente revisar. Eu fiquei no meio aqui, ó, pessoal, dos retinoides. Bora lá. Questão 16. De acordo com a resolução no 585 de 2013 do CFF, não é a atribuição do farmacêutico no exercício da farmácia clínica. Item A. Participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia para que o paciente utilize de forma segura os medicamentos de que necessita, nas doses, frequência, horários, vias de administração e duração adequados. Super né? Desenvolver em colaboração com os demais membros da equipe de saúde ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e outros problemas também é. Exercer a função de cuidar do paciente com dependência em uma relação de proximidade física e afetiva, assumindo a relação familiar. Não, não e não. Nosso item. D. Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos. Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros da equipe de saúde. Ok. Monitorar níveis terapêuticos de medicamentos por meio de dados de farmacocinética clínica. Determinar parâmetros bioquímicos e fisiológicos do paciente para fins de acompanhamento de farmacoterapia e rastreamento em saúde também tá verdadeiro, tá? Questãozinha 17, falando agora da legislação do Conselho Federal de Farmácia, que prevê aí, né, a prescrição farmacêutica. Então, segundo a 586 do CFF, o farmacêutico poderá prescrever sem a sua identificação profissional ou do paciente, se houver esta necessidade, por questões de segurança, desde que seja de forma codificada e abreviada. Não, né? Tem que estar identificado. B. O ato da prescrição farmacêutica poderá ocorrer somente em estabelecimentos farmacêuticos, nos quais há respeito do princípio da confidencialidade e privacidade. De fato, tem que haver confidencialidade e privacidade. Porém, não é somente em estabelecimentos farmacêuticos, né? Em diferentes, lá no texto, ó, em diferentes estabelecimentos, tá? C. Farmacêutico não poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exigir prescrição médica, mesmo que condicionada à existência de diagnóstico prévio e previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas. Ele pode, né? Tá lá na legislação. D. Define-se a prescrição farmacêutica como o ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado da saúde do paciente, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Perfeito, agora sim, né?
E o item E diz que a prescrição de medicamentos no âmbito do SUS não estará necessariamente vinculada à denominação comum brasileira, mas sim à denominação comum internacional. Óbvio que não, né? O que o texto nos fala? Que deve estar na DCB e, em sua ausência, utilizar a denominação comum internacional. Questãozinha 18. Estamos chegando no final da resolução das nossas questões do FCC. Em relação à prescrição farmacêutica, é correto afirmar que item A deverá ocorrer exclusivamente dentro de uma farmácia, podendo ser pública ou hospitalar, sempre na presença de um médico. Não está previsto isso em legislação, né? Lembra o que ele falou aqui, ó? Pode ocorrer em diferentes estabelecimentos, nas quais há respeito ao princípio da confidencialidade e privacidade do paciente, ok? B. É permitido ao farmacêutico prescrever terapias não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente. Beleza, é isso mesmo. C. É um documento sem valor legal. Tem como objetivo tornar claras as instruções terapêuticas. Pelo contrário, tem valor legal. D. Medicamentos dinamizados, né, homeopáticos, não estão contemplados na prescrição, pois ainda não há conhecimento fundamentado. Falso, estão contemplados, porém o farmacêutico prescritor ele precisa ter especialização em homeopatia. Inclui medicamentos industrializados e não contempla preparações magistrais, plantas medicinais e drogas vegetais, pelo contrário, contempla sim. Beleza? 19, meu povo, vamos de 19, agora falando da lei 13.021. de 2014. A lei dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas e estabelece que é permitido ao fiscal farmacêutico exercer outras atividades profissionais de farmacêutico, ser responsável técnico ou proprietário, ou mesmo participar de sociedade em estabelecimentos farmacêuticos. Pelo contrário, é proibido, né? B. As farmácias não poderão dispor de medicamentos, vacinas e soros, mesmo que estes produtos atendam ao eventual perfil epidemiológico da sua região demográfica, porque estes produtos são privativos de unidade de atendimento médico. Falso, elas poderão. C. O proprietário da farmácia poderá desautorizar ou desconsiderar as orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico, se estas conflitarem o desempenho econômico. Falso, ele não poderá. D. O farmacêutico só poderá, no exercício de suas atividades, notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial, de fatos observados no âmbito da farmacovigilância, se previamente tiver a concordância do proprietário. Pelo contrário, ele vai fazer o trabalho dele. E o item E diz que a farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, além de realizar manipulação e ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos. Perfeita descrição de farmácia, segundo a legislação que a questão cobra. E a nossa última e derradeira questão fala, né, sobre o decreto 85.878, que trata aí do exercício da profissão farmacêutica, né? Ele nos traz o que é privativo e o que não é privativo da profissão farmacêutica, tá? E costuma, sim, cair em provas de concurso. Item A. É permitido ao farmacêutico a atividade de controle, pesquisa e perícia de poluição atmosférica e tratamento de despejo industrial? Sim, é permitido. É exclusivo do farmacêutico? Não, mas ele está perguntando, ó, é permitido. Certo? B. É permitido para o exercício da profissão do farmacêutico a inscrição do profissional no Conselho de Química? Não, de farmácia, né? C. A atribuição do farmacêutico e do biomédico, o desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais ou farmacopeicas? É a atribuição do farmacêutico. Do biomédico não, né? Só do farmacêutico. É exclusiva do farmacêutico. É a atividade do farmacêutico e do médico a fiscalização profissional sanitária e técnicas de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos? No médico, não. É a atribuição do farmacêutico. E a atividade exclusiva do farmacêutico, ações de tratamento e controle de qualidade de águas para consumo humano, não é exclusiva. O farmacêutico pode realizar, mas não é exclusiva. Geralmente, em relação ao decreto, é mais ou menos assim
que as bancas vão cobrar, tá? E aí, meu povo, ó, vamos fechar aqui, né, com vocês, fortalecendo e já entrando no preparatório de cara, porque a partir aqui da nossa live, nós estamos com esse preço promocional, tá? De R$ 450 no nosso preparatório para farmacêutico da CESA Piauí. Meu povo, ó, pré-edital, tá? Saiu o edital, professora. Me diga aí, como é que vai ser? Saiu o edital, eu, no caso, né? Vou pegar ali o edital, vou olhar detalhadamente, tá certo? E ver ali o que pode ser ajustado desse curso pré-edital para que fique igual, batendo tudo com o edital. Vamos adicionar questões, vamos adicionar material teórico, tudo para que o curso fique completo, ó, curso completo, tá? Completo de específico aí de farmacêutico, tá certo? Então, meu povo, não tem, né, mais barato que isso, tá certo? E você ainda pode parcelar, ó, 6 vezes sem juros. Não tem. Então, se você deixar de pedir uma pizza por mês, já dá para comprar aqui o preparatório e garantir sua vaga como futuro servidor público da Secretaria do Estado do Piauí, tá bom? Então, no mais, minha gente, me despeço de vocês aí depois dessa 1 horinha de aula gostosa, maravilhosa, para você entender bonitinho cada detalhe sobre a CESA Piauí. Já te convido também, tá? A me seguir aí no Instagram, ó, @prof.mari_Maciel, tá certo? Porque lá a gente super ficou um coraçãozinho, olha que lindo. Então a gente super fala sobre concursos públicos e residências e claro, estamos sempre falando também sobre FCC e CESA Piauí, beleza? Então, um grande abraço, nos encontramos nas aulas e estude. Um beijo, tchau, tchau!